Fala galera, beleza? Agora um tutorialzinho básico sobre captadores modelo de Asbest. A gente começa sempre, conferindo, polaridade magnética norte no captador de Asbest do braço e no da ponte, a inversão, temos uma polaridade sul. Essa inversão sul-norte proporciona, quando os captadores abertos juntos, um cancelamento de ruídos parcial, Que captador de Asbest ele é muito legal, mas ele é problemático quanto ao assunto ruído. Vamos lá, como sempre, quando é possível, a gente consegue soltar as capas, aí fica possível você fazer um trabalho adequado, beleza? Então, aquela vez história de sempre, captadores cerâmicos, Repare que eles sempre têm, normalmente, uma tinta cinza aplicada no ímã e outro ímã com a cor natural, Isso já indica que um ímã é oposto ao outro, ou seja, ao autocancelamento magnético. As bobinas já vêm nesse captador com uma fita preta de proteção, como se fosse uma fita plástica, que já te ajuda no processo de isolar as espiras da bobina ao usar a fita cobre. E as extensões polares que você vai ter que fazer o aterramento nelas. Seja nesse caso em cerâmico, ou no caso do alnico, você tem que depois blindar, você fazer o aterramento das extensões polares, para você ter um captador silencioso, onde você, quando involuntariamente você esbarre o dedo numa das extensões, o que é normal você tocando, você não injete ruído. O captador capta tudo, capta a nota que você digita, capta a estação de rádio e ruídos oriundos de rede elétrica, seja liquidificador, aspirador de pó, reator de lâmpada fluorescente e vá por aí afora. O captador capta, ele não tem distinção. Caiu na rede é peixe. Então esse é o captador, no caso de um Square in Natura, onde eu tive que ter um trabalhinho considerável para conseguir tirar as capas sem danificar o captador. Mas isso foi feito, beleza? Vamos dar um pausezinho aqui agora. Mas galera, retornando. Esses captadores são do SX, que eu retirei, tá? E eu usei muito teste de circuito que eu faço aqui em casa. Mesma coisa, um captador norte, outro captador sul. Então você tem oposição magnética, já vai proporcionar uma possibilidade enorme de você cancelar todos os ruídos. Era de SX, também foi solto as capas dele, Aí você tem o captador todo blindado. Por favor, não reparar na quantidade de emendas que eu usei nesse captador, mas eu peguei pontas de fita cobre que eu corto em serviço de cliente e uso para mim. Isso aqui, na verdade, galera, não interfere em nada a nível elétrico, é mais estético. Mas lembrando que a capa cobre, então você não vê nada, tá? Então, o captador todo coberto com fita cobre, as bobinas, os ímãs e a parte frontal, com as extensões polares com fios de aterramento. Então, o tipo da blindagem mais eficaz que existe para captadores é essa, onde você tem o captador blindado pela parte de trás e a parte lateral. E pela parte da frente, quando você toca, você muitas vezes aproxima o dedo. E quando você aproxima o dedo, se a tua parte frontal do captador não estiver blindada, ele vai captar alguma coisa. Quando você bota o dedão numa corda, a tua mão já não gera ruído. Mas se você aproximar a mão de um captador que não esteja blindado à frente dele e os ímãs não estiverem aterrados, você vai notar que o captador gera um ruídozinho. Mas com esse sistema de blindagem aqui, onde você aterra os ímãs e você blinda a face do captador, você pode aproximar a mão, você pode encostar o dedo que não tem problema. Tá? Então é a forma mais eficaz que você tem de eliminar ruídos de captadores de Asbest, que tipicamente são conhecidos como captadores barulhentos. Tanto que hoje em dia a galera fabrica captadores de Asbest que são uma parte ímãs norte e uma parte ímãs sul. São na verdade duas bobinas, como se fosse o captador Slipt, Eles dividem a bobina em duas partes. Essa parte trabalha, por exemplo, com uma bobina que pega esses dois ímãs e aqui outra bobina que pega esses dois ímãs. Esses ímãs seriam ímãs sul e esses ímã norte. Então você tem essa inversão. Isso em captadores com tecnologia mais avançada, para tentar minimizar o ruído em casos de contrabaixo, por exemplo, usam captadores simples de Asbest na ponte, Como tem muitos baixos PJ,
e muitos baixos que usam captadores Music Man próximo ao braço e captadores de reverb na ponte. Então já tem essa tecnologia para captadores de reverb de ponte, né? Um captador dividido em dois para reduzir o ruído. Então é isso aí, galera. E aquela história de sempre, né? Você coloca a capa no captador e você não percebe o serviço feito, tá bom? Isso é do SX blindado aqui e aqui está no Square por blindar. Você olha com os captadores por fora, você não diz qual está blindado e qual não está blindado. Você só diz quando você liga. Os captadores do SX silenciosos, próximo do zero. Os captadores do Square barulhentos por natureza, entendeu? Então é isso aí, gente. São processos de blindagem que proporcionam timbres muito legais com captadores de baixo custo. Onde você coloca, por exemplo, aquele pré-booster que eu fabrico, você tira um timbre muito bom, um timbre muito próximo ou igual àquele timbre daquele Eagle, do vídeo, por exemplo, onde o Eagle usava captadores originais, que na verdade tinham menos saída que esse captador do SX e do que do captador do Square. O captador do Eagle é mais fraco na saída e gerou aquele tremendo som no vídeo que a galera gostou muito. Então é isso aí, gente, uma forma eficaz de você blindar o captador. Em casos drásticos, onde as capas não soltam, né, as capas bem coladas, resta você fazer a blindagem na cavidade do corpo. Aí você usa a fita cobre, você solda, né, toda a blindagem feita na cavidade, solda um fio na blindagem com fita cobre e leva para ser aterrado. Ou você usa tinta condutiva, ou você pinta a cavidade, né, do captador. Você pega um fio, solda uma placa de metal, dá um furo, parafusa para ter um contato elétrico na tinta condutiva na cavidade e solda no teu aterramento. Aí funciona também, mas a forma eficaz é essa, quando você pode blindar todo o captador. Isso para baixo de asbestos é importantíssimo, com baixo com timbre muito peculiar, muito legal, mas são captadores, se você não blindar legal, fica difícil não ter ruído. São captadores barulhentos, mas dessa forma aqui, você consegue ter um som muito bom, aquele som gostoso de asbestos, sem ruído. Valeu, galera! Um abração, uma boa noite para todos nós.